O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma breve reflexão do Evangelho de hoje. A menção que o Evangelho de São Lucas diz deste rei que vai para uma região longínqua, para onde faz uma alusão ao longo espaço de tempo que ainda nos separa da segunda vinda gloriosa e definitiva de Jesus. Esta é a alusão que este Evangelho está nos falando. Este rei que foi, ali desprezado, odiado, que morreu na cruz, que subiu aos céus e que vai voltar um dia, é sobre isso que Lucas está nos falando nos dias de hoje. E Lucas quer evidenciar então, para vivermos bem esta segunda vinda de Cristo, ele diz como deve ser o discípulo de Cristo, como ele deve proceder. O evangelista diz que o discípulo é chamado a ser servo bom e fiel. Bom não numa realidade comum, uma bondade comum, mas que se manifesta na disponibilidade. O Senhor deu talentos para aqueles homens e aqueles que lucraram, ouviu de Jesus, do Evangelho, aquele rei que é protagonizado na pessoa de Jesus, diz para ele: servo bom e fiel.
Mas para aquele que nada realizou, guardou, ele foi chamado de um servo mau. Por isso, meu irmão, minha irmã, qual deve ser a espiritualidade do verdadeiro discípulo de Jesus? Ser bom e ser fiel. Como São José. São José foi prudente, São José foi fiel, São José foi um homem justo. Em tudo procurou agradar a Deus. E termino dizendo que nós precisamos vencer todo medo e alimentar em nós total confiança em Deus, para estarmos preparados para a segunda vinda gloriosa e definitiva de Cristo. O que Deus deu a mim, o que Deus deu a você, você precisa fazer render, multiplicar, para que Deus te encontre, não é? E possa dizer para você na sua segunda vinda: servo bom e fiel, venha participar comigo do banquete preparado para aqueles que foram, não é, perseverantes e que viveram a santidade. E desculpe, meu irmão, aqueles que não vivem aquilo que Deus pede será tratado com muito rigor na segunda vinda de Cristo. Que sejamos prudentes e que sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos. Peça ao Senhor agora a graça desta fidelidade e a graça desta bondade. Que você seja bom, que você seja fiel, que você seja prudente, que você seja justo, que você seja um homem que agrade com a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo que venha tirando do seu coração tudo aquilo que te atrapalhe a viver a vontade de Deus. Senhor, nós pedimos nessa tarde de hoje, Senhor, nós pedimos neste feriado, que o meu coração esteja preparado e que o meu coração esteja aberto para viver na vontade de Deus e para receber de Deus aquilo que me é prometido, a vida eterna. Sopra sobre nós, Senhor, o Teu Espírito e renova o nosso coração. Cantemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê força, que nos dê coragem e que nos dê toda a audácia para vivermos na Sua vontade. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, esta graça para que você possa estar preparado. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar. para te louvar. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor Jesus. Isso, se você sabe, solta a sua voz e cante: para te adorar, Para te adorar, para te louvar. para te louvar. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor Jesus. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.